E aí, Thaís, beleza? Tudo bom? Bom dia. Bom dia, que bom que você está aqui, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Thaís, eu queria muito que a gente batesse um papo de forma bem leve, bem tranquilo, e aí você falasse tudo aquilo que você sentir no seu coração com base no conteúdo que a gente vai desenvolvendo. Eu escrevi um livro chamado Tríade do Poder, e nesse livro eu falo de três tríades. A tríade da minha essência, a tríade do meu ser e a tríade das minhas conexões. Nessa live eu quero falar um pouquinho sobre a tríade do meu ser. E eu, você, todos nós, somos corpo, alma e espírito. Todas as vezes que emocionalmente a gente desenvolve pessoas, a gente está trabalhando na alma. Então, corpo, alma, emoções e espírito. Todas as vezes que a gente leva essa pessoa a ter intimidade com Deus, a gente está trabalhando também no espírito. Mas muitas pessoas esquecem que é uma tríade e acabam esquecendo o último item, que é o corpo. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre o corpo, fale um pouquinho de quem você é, para que todo mundo que está aqui na aula entenda aonde é que nós vamos chegar. Tá bom? Fala um pouquinho sobre você. Então, bom dia a todos. Eu sou Thaís Firmes, nutricionista e coach, e também educadora física. Então, a minha ânsia é realmente ajudar pessoas a cuidarem de si, cuidarem do corpo de uma forma integral. E aconteceu uma coisa bem interessante, que foi na primeira imersão que eu fui, onde eu falei, eu preciso me desenvolver também na questão emocional para poder ajudar as pessoas de uma forma mais íntegra. E o quanto que a alimentação e o exercício ajudam, mas se as emoções não estiverem conectadas, nada funciona muito bem. Uau. Então, essa tríade ela funciona, né? Corpo, Com certeza. alimentação, exercício físico, mas eu também preciso dos estímulos emocionais. Anota aí quem está assistindo essa live, uma tarefinha que eu quero passar para vocês. A propósito, deixa eu ativar os comentários aqui. Você que está assistindo essa live, você quer tarefas? Bota nos comentários sim ou não, se você quer tarefas para mim, por favor. Eu costumo dizer que a tarefa é um complemento, tá? Você pode ou não fazê-la. Não fazê-la também não vai mudar a sua vida. Fazê-la não significa que a sua vida vai mudar, mas vai complementar, vai dar continuidade ao que você está ouvindo agora. Anote aí, como tarefa, você que está dizendo sim, assistir pelo menos um episódio de um programa que passa na Discovery um programa chamado Quilos Mortais. Quem já assistiu, escreve aqui nos comentários. Thaís, por que eu estou falando isso? Você falou aqui para gente que você é educadora física e nutricionista. Eu preciso agora focar no corpo, tá? Eu não quero falar sobre as emoções necessariamente, se a gente precisar, a gente fala. Eu também não quero falar sobre o espiritual, corpo, alma e espírito. A gente vai ficar efetivamente no corpo. Se eu quero falar do corpo e eu preciso moldar o meu corpo, a gordura no meu corpo é benéfica ou maléfica? Aí vem uma questão de equilíbrio, né? Sempre importante ter uma quantidade, sim, de gordura, mas o excesso dessa gordura, ela é prejudicial. O excesso que a gente fala é para homens acima de uma média de 20% e para mulheres acima de 23% de gordura corporal. Então, é importante que mantenha abaixo desse percentual para evitar uma inflamação generalizada e complicações que a gente chama de complicações metabólicas mesmo, né? Porque o excesso de gordura piora o diabetes, colesterol e questões relacionadas a essa questão de dislipidemia mesmo, que Então, causa danos a então, longo prazo então, e a curto prazo. uhum. Então, quando você acaba de me falar isso, eu percebo o seguinte: aquelas frases do tipo, eu sou gordo, mas sou saudável, isso é mentira, né? É mentira. E eu falo que nós somos igual a um carro. Quando o carro é novo, tudo aguenta, mas um dia a conta chega. Então é importante a gente aproveitar, né, se cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo, para que a gente consiga ter uma vida saudável, pensando mais também na longevidade. Então, como que eu Uhum, quero estar daqui 30 anos? perfeito.
E aí vem o porquê do que eu passei essa tarefa para as pessoas assistir o episódio de Quilos Mortais. Quem não sabe, é um documentário da Discovery, onde um médico que fica ali na cidade de Houston, no Texas, ele trata pessoas para levá-las a uma cirurgia lá de redução do estômago e coisa do tipo, para que elas possam perder peso. A gente não está falando sobre uma cirurgia, a gente está falando sobre o comportamento das pessoas que levaram ao consultório do médico, tá? São pessoas com uma obesidade assim elevadíssima. E aí o que eu percebi, Thaís? Todas as pessoas, com pouquíssimas exceções, eu me lembro de um episódio que foi a exceção, deixa eu até anotar aqui para falar sobre a exceção. Depois eu vou falar sobre essa exceção. Mas todos os episódios que eu já assisti, eles demonstram nas entrelinhas de que aquele hábito de comer de forma errada, porque esse percentual de gordura que você falou para a gente aí, se ele foi ultrapassado, provavelmente é por hábitos alimentares, né? Antes de eu continuar aqui, deixa eu te perguntar, se eu quero diminuir o meu percentual de gordura, é mais sobre exercício físico ou será mais sobre alimentação? Eu falo muito que o exercício físico aumenta o apetite. Então, se você começa a fazer exercício com o comprometimento de gerar emagrecimento, pode ser que você não consiga, porque você aumenta o gasto energético, consequentemente, seu corpo pede mais comida. Precisa ter o controle alimentar. Então, a pessoa tem que escolher entre começar fazendo dieta ou atividade física. Eu sugiro dieta, inicialmente. Tá, e se eu quero perder percentual de gordura, qual dos dois consegue atuar de forma mais rápida e mais precisa? Então, eu preciso de resultado, porque emocionalmente falando, a gente se mantém firme numa tarefa quando a gente consegue visualizar o resultado. Se eu não estou sentindo o resultado no presente, eu tenho que ser capaz de visualizá-lo no futuro. Enquanto eu não enxergo o meu futuro com o resultado que eu quero, eu não consigo permanecer firme naquela ação que eu comecei hoje. Então, quando a gente fala sobre emagrecimento, ou eu me vejo no futuro, que não é tão simples para todo mundo, ou eu vejo o resultado mais rápido em mim. Dos dois, qual é mais fácil obter resultado de forma rápida para me motivar a manter firme naquele projeto? É alimentação que provoca um resultado mais rápido na perda de gordura ou exercício físico? Se eu pudesse escolher um dos dois. É muito difícil, porque os dois são muito importantes, né? E também a questão relacionada com o excesso de peso. Então, uma pessoa que tem um excesso de peso, ela vai perder gordura fazendo musculação. A musculação é, sim, o exercício onde você perde mais gordura. E, nesse caso, a musculação, ela seria mais efetiva para a perda de gordura, mas não para a perda de peso. Então, é uma questão também emocional que abala pessoas que estão com excesso de peso. Elas querem ver o peso da balança baixar também. Uhum, uhum. Entendi. Então, se emocionalmente, né, eu recebo o estímulo de que meu peso da balança continua o mesmo, se eu não entendo que essa mudança corporal ela está acontecendo, eu estou trocando massa gorda por massa magra, mas na balança continua o mesmo peso, eu posso me desanimar, né? Exatamente. Então, eu recebo muitos relatos de pessoas, eu faço a bioimpedância, baixou o percentual de gordura, avaliar as fotos, perdeu medida, roupas estão entrando, mas o peso não abaixa, é um fator de desmotivação muito forte para as Meu Deus pessoas. do Essa céu. questão também entra a creatina. A creatina ela é um suplemento importante para o ganho e resistência muscular, porém ela aumenta peso. E é algo que eu deixo muito claro para os pacientes, principalmente na fase inicial do tratamento. Aí muitos falam assim: então deixa para lá. Eu não, deixa para lá não, calma. Vamos acompanhando e mais para frente a gente insere a creatina. Mas é o que é importante deixar claro, porque o paciente muitas vezes abandona o tratamento, não é porque está fácil ou porque está difícil, é porque ele sente que não compensou o esforço. Então, ele fez um esforço, perdeu 3 quilos, ele queria ter perdido 5. Mesmo que Uhum, 3 seja melhor do que perder 5, perdendo 3 de gordura e 2 de músculo, porque eu não quero que o paciente perca músculo, né? uhum. Também é uma outra percepção. Então, Então, é complicado. Peso, tem que esquecer a balança, né? de certa forma, sim.
Desanima demais. Fala assim, mas a roupa não tá entrando? Tá, mas eu queria ter perdido 5 quilos. Fala assim, mas você carrega a balança embaixo do braço para mostrar para Uhum. as pessoas quanto você pesa? Você carrega o seu corpo, sua disposição. Uau. Deixa eu ver se a Thalita tá aqui ao vivo também. Thalita, se você tiver ao vivo, manda um request aqui, uma solicitação para entrar ao vivo comigo, fazendo um favor. Que eu quero ver se você está aqui. Ou bota uns comentários aí, a Thalita, que eu vou trazer ela para a conversa também. Thaís, eu falei para assistirem Quilos Mortais porque eu percebi assistindo aquele programa de Quilos Mortais, e eu assisti quase todos os episódios, assim, de chegar a ser repetitivo, sabe? Porque não estava tendo tantos novos episódios, que as pessoas começaram a desenvolver um comportamento alimentar errado a partir de um evento de injustiça emocional. Então, uma ferida emocional que gera um comportamento alimentar equivocado e que faz as pessoas realmente aumentarem o seu peso com uma massa de gordura, né, excessivamente alta. Por que eu estou falando isso? Porque se eu não tratar aquilo que deu origem àquele hábito alimentar, eu acredito que não adianta muito você trazer uma pessoa para uma dieta que mude aquilo, se eu não mudar o evento emocional, ressignificando esse evento que deu origem a esse comportamento. O que você acha disso? É por isso que eu segui, né, com você, porque eu senti que eu sendo educadora física, nutricionista, ainda faltava algo, que é entender essa questão realmente emocional, né? O que está por trás desse excesso, o que faz com que essa pessoa chegue ao fim do dia e desconte tudo na comida. Pessoas que acreditam que não comem, mas mesmo assim não emagrecem, porque elas transitam entre falta e excesso. Então, determinado momento não come nada, fica 3 dias comendo muito, muito pouco, e depois vem para um excesso, né? São pessoas também imediatistas, que querem resultados rápidos demais, não conseguem entender o processo, esperar acontecer. São pessoas que realmente estão feridas. Eu falo que a maioria das pessoas que estão acima do peso, elas estão não tristes por às vezes elas não entendem por que estão tristes, mas só o fato de ter que perder peso deixa elas tristes. Porque elas colocam a comida num lugar que não deveria estar, de consolo, de conforto. Então, ela quer trazer essa comida para esse lugar, né? De prazer, porque a comida traz o prazer. Um prazer que ela não sentiu ali ao longo do dia, ou que ela não vem sentindo, ela desconta na comida. E mesmo com o Uhum. cardápio pronto, não consegue seguir. O que está acontecendo? Thaís, eu e você, nós carregamos o mesmo conteúdo sobre inteligência emocional e eu tenho total convicção para falar para todo mundo que está assistindo a gente aqui agora o seguinte. E antes de começar a falar, você que está nos assistindo aqui, se você ainda não segue a Thaís, clica aqui em cima, tem uma setinha. Quando você colocar nessa setinha aqui, você vai ver se você segue ela ou não. Já clica em seguir para você não perder ela de jeito nenhum, tá? Para você tê-la como uma pessoa que vai te entregar conteúdos direto no Instagram dela gratuitamente. Sobre aquilo que deu origem ao nosso comportamento alimentar, eu costumo muito falar o seguinte: aquilo que nós vivemos no presente, e se é um excesso, ele é gerado por uma falta do passado, e essa falta tem a ver com a nossa essência. Aí é a tríade da nossa essência, que é amor, equilíbrio e poder. Se eu não me sentir amado, eu tenho uma falta de amor, não porque as pessoas não me amaram, mas não me amaram do jeito que eu acredito que me sentiria amado. Porque uma coisa é entregar o amor que faz sentido para mim, para outra pessoa, outra coisa é essa pessoa está se sentindo amada. Por isso que tem uma técnica que eu ensino para os pais, que é a técnica dos 15 minutos, que não é sobre filho, eu te amo, é sobre filho, você se sente amado por mim? Então o amor que eu estou entregando tem que ser necessariamente o amor que a pessoa se sente amada. E nem sempre a gente faz isso, ok? Mas isso é um outro assunto. Se eu não me sentir amado, há uma falta de amor. Se há uma falta de amor, as minhas escolhas não serão equilibradas. Para compensar o amor que eu não senti receber, eu entro em um plano de fuga. E os planos de fuga, eles têm por objetivo provocar prazer imediato. Quando o cérebro reconhece que não há prazer em uma
área específica da minha vida, ele dispara um sistema emergencial para que eu busque prazer em outras áreas, excedendo em prazer nessas áreas para compensar o prazer que eu não encontrei em uma área específica. Só que já que eu estou em um plano de fuga, buscando prazer em uma outra área, excedendo nessa outra área, eu preciso fazer aquilo que provoca prazer imediato. E uma das coisas que provocam prazer imediato, uma das coisas, não é a única, é a alimentação. E aí eu até costumo dizer que a alimentação, o prazer não é nem no engolir, é na língua, porque a gente sente o sabor na língua. Então é tão imediato que ao colocar na boca eu já sinto prazer. Então, quando eu desenvolvo um hábito alimentar equivocado, eu estou provavelmente, na maioria das vezes, tem exceções, eu disse que eu tenho que falar sobre essa exceção, eu busco o prazer na comida para compensar o prazer que eu não encontrei em uma outra área da minha vida porque eu não me senti amado. Considerando tudo isso que eu estou falando, Thaís, você tem recebido pacientes aí no seu consultório, eu sei que você em Uberlândia atende muita gente, e eu já vi seus resultados, eu ouço falar das pessoas que passam pelo seu processo. Quando você percebe que a pessoa te procura para mudar hábitos alimentares, e agora você falando que carrega, né, esse conteúdo de inteligência emocional, o que você tem percebido? Qual a origem de tudo isso? Por que as pessoas estão se alimentando mal? Da onde vem isso? A maioria das pessoas não percebe. E a maioria das pessoas que não percebem, elas abandonam o tratamento, porque elas não querem resolver. E é ruim, porque assim, eu falo que muitas vezes um mau resultado, eu me culpo. Eu falei assim, nossa, eu não fiz o suficiente para a pessoa voltar, para a pessoa continuar. Mas é mais sobre ela do que sobre mim. Mas o que eu tenho percebido, que a maioria das pessoas, né, carregam realmente uma frustração da infância, né, na maioria das vezes, ou então do casamento. Se casam e começam a engordar. Entendi. Então, estímulos emocionais, né? Acabou de entrar aqui na nossa live também a Thalita. Thalita também Bom é uma dia. nutricionista. Bom dia, Thalita. E a Bom Thalita, além dia. de nutricionista, também carrega o mesmo conteúdo de inteligência emocional. Tanto a Thalita como a Thaís, elas são coaches formadas pela metodologia EVO e trabalham hoje com pessoas na questão alimentar. Thalita, eu não sei a partir de qual momento você estava assistindo a live, mas já começa falando alguma coisa aqui que você já ouviu a gente falando também. Complementa aí, por favor. Você estava falando a respeito do prazer, né? De buscar o prazer no alimento. E algo que eu trabalho com os meus pacientes é que a alimentação, ela precisa ser prazerosa. Então, muitas das vezes a pessoa acredita que o prazer no alimento está errado e não está. O tanto que comer prazeroso, gostoso, isso faz bem, né? A questão está no excesso, em buscar o prazer no alimento. Então você precisa ter prazer ao se alimentar, mas quando você busca o prazer único e exclusivamente no alimento, isso é um problema. Por faltas emocionais, né? A questão do casamento aí que a Thaís comentou, questões lá da infância. Então, algo que nas suas tarefas aí que você tem passado aqui para o pessoal, algo que eu faço com os meus pacientes ao longo do acompanhamento, é criar uma lista de prazeres, criar uma lista de situações, de ações que você pode desenvolver ao longo do seu dia, que te trazem a sensação de prazer e de bem-estar, para que você tenha essa lista como carta na manga, para utilizar isso como não só buscar o alimento, né, como fonte de prazer. Então, muitas pessoas falam assim, mas minha única fonte de prazer é comer. Eu já tive pacientes que no meu consultório, chorando, falaram isso. Eu não sinto prazer em mais nada. Eu só sinto prazer em comer. E agora eu venho aqui e você fala que eu tenho que diminuir isso. Então, olha o quanto isso é sério, né? Então, criar uma lista de prazeres vai ajudar a pessoa a dispersar aí ao longo do dia, não só focar no alimento, mas ter outras fontes de prazer. Mas é importante sim ter prazer com a alimentação. E Não aí dá vem para uma, comer. E aí Pode vem falar. uma grande crença de que as pessoas acham que passar por uma dieta, a propósito, toda comida já é uma dieta, né? Às vezes, eu não estou em dieta. Você está em dieta. Dieta alimentar é comer, café da manhã, almoço, jantar e outras coisas. Você já está numa dieta, mas está errado. Só que as pessoas acham que seguir uma dieta nutricionalmente equilibrada é não comer de forma saborosa. Isso é uma mentira, né, Thaís? Com certeza. E as pessoas, elas buscam muitas vezes
complicar, né? Complicam demais. Hoje em dia, com a internet, extensão de muita informação. Ah, não pode pão, não pode ovo, não pode queijo, não pode um monte de coisa. E as pessoas acabam fugindo para coisas muito complicadas, difíceis. E aí, o processo difícil faz com que ela canse muito mais rápido. Então, buscar alimentos prazerosos do dia a dia. Esses dias mesmo eu atendi uma paciente, ela falou assim, porque eu já vou começar a comprar arroz integral. Eu falei, mas para quê? Para quê? Ela, não, porque aí eu cozinho para mim, para minha família. Eu falei, você vai cozinhar o arroz integral para todo mundo? Ela, não. Eu falei, não precisa. Vai no simples, vai no saboroso, vai no prático. Porque é algo que a gente tem que levar para a vida. Não é para pouco tempo. Igual uma paciente minha chegou falando que meu marido se deu muito bem na dieta quando tinha uma nutricionista que ia lá em casa e deixava toda a comida pronta. Falei, sim, e depois? E depois ela não pôde continuar, ele ganhou o peso tudo de novo. Você consegue manter alguém fazendo isso a vida inteira para ele? Porque se você sente que tudo bem, ok. Mas encontrar a praticidade é muito importante para manter, né, novos hábitos alimentares. E foi bom você ter falado isso, Thaís, porque eu creio que as coisas de Deus, elas são muito simples. E quando Deus colocou o homem, né, Adão e Eva, no Éden, para prosperar, para ter domínio sobre todas as coisas e tal, sempre foi muito simples. A gente é que complica demais. Então, não pode isso, não pode aquilo. Eu me lembro que quando eu passei, a Thalita participou disso, né, ativamente, de uma mudança corporal, onde eu diminuí gordura e aumentei massa magra. Eu me lembro que a Thalita me perguntou, o que você gosta? Eu falei, será que eu falo que eu gosto? Eu gosto de pão. Aí ela falou assim, então, ela colocou na minha dieta um pão no café da manhã e eu estava comendo pão e estava perdendo peso, horas. Então, não pode pão, não pode comer só pão. Não pode arroz, não pode comer só arroz. E eu me lembro que quando eu participei desse processo, que fez uma mudança corporal, assim, eu nunca tinha passado por isso, e aí eu vou falar duas coisas, né? Porque quando eu estava com muita gordura no corpo, eu não percebia. E a Thaís, você falou isso, né? As pessoas não percebem, elas vão se acomodando e vão se acostumando com aquilo. Pronto, quando eu vi que eu estava numa dieta equilibrada, eu estava comendo mais do que eu comia antes. Chegava ao ponto de eu falar, gente, eu não dou conta de comer isso, será que vai dar certo? Aí eu decidi acreditar e deu muito certo. Então, uma coisa que eu aprendi, o hábito alimentar, ele pode mudar a sua... Como é que fala quando a gente acostuma com aquele sabor? Paladar? Paladar, isso. Por exemplo, eu me lembro que, eu gosto de café com açúcar, café com açúcar. Aí, Thalita, você falou assim para mim, tira o açúcar e toma durante 30 dias sem açúcar. E se você continuar gostando do café com açúcar, é sinal de que você não gostava do café, você gostava mesmo era do açúcar. Pronto, hoje eu não consigo mais tomar café com açúcar. Eu tomo café só sem açúcar. Botou um pouquinho de açúcar, entra na boca e já sinto, meu Deus, que horrível. Então, é uma questão de se acostumar. É uma questão de decidir repetir, né? A repetição. Mas aí vem uma pergunta para as duas, tá? É difícil também permanecer em uma ação onde a gente não vê resultado. Então, eu tenho para mim, eu não sou nutricionista, mas eu sou especialista em inteligência emocional. Eu tenho para mim que tem duas coisas. Ou eu visualizo o resultado no futuro, né? Crio uma imagem de como eu quero estar e acredito que eu vou chegar lá e permaneço firme naquela tarefa que hoje eu não estou vendo resultado, ou eu vejo um resultado mais rápido no meu corpo. Confesso também, Thaís, que você falou aí, eu concordo com você, não dá para ter um resultado tão rápido a ponto de, né, passe de mágica. Mas o que eu poderia fazer hoje de forma equilibrada para ver resultado, não de forma mágica, mas de forma rápida, para que eu possa falar, meu Deus, é possível. Porque a motivação vem pela visualização de um resultado futuro ou pela percepção de um resultado imediato. O que eu posso fazer? Aí é para as duas. As Pode falar duas primeiro, carambolas. Thalita. Pode falar. Olha só, os pacientes, até uma pergunta que o Márcio fez no início, né? O que é mais importante, alimentação ou atividade física? E a Thaís, ela é especialista nas duas áreas, né?
eu tenho muitos parceiros que são personagens e que eles mesmos falam. Chega uma época que eles falam assim, olha, se você não for na nutricionista, não tem como eu continuar o processo com você, porque você não tá tendo resultado, né? Tem pacientes que às vezes chegam depois de 2 anos treinando com personal e não conseguem ter resultado. Então, eles mesmo brincam que, assim, se a gente fosse pensar num percentual, em torno de uns 80% seria a alimentação. E olha aqui, a gente tem que pensar em várias outras coisas, né? A gente tem que pensar no descanso adequado, a gente tem que pensar na hidratação adequada e a questão da própria atividade física. Então, para você ver um resultado mais rápido, é importante que você comece hoje já mudando a sua alimentação. Porque é isso que vai te trazer um resultado mais rápido. Não que a atividade física não seja importante, muito pelo contrário. Para você sustentar o seu resultado, e aí é o que a gente está falando lá na frente, você só consegue sustentar com a atividade física. Então, é muito difícil você manter um resultado, você até tem esse resultado imediato, mais rápido, somente com alimentação. Mas é muito difícil você manter um resultado sem atividade física. E aí ela entra dentro de um complemento ali, né? De algo que é saudável para o seu processo a longo prazo. Então, é muito importante que aconteça o quê? O déficit calórico. Então, você precisa ingerir menos energia do que você gasta ao longo do dia. Se você ingere o mesmo tanto de energia que você gasta, você mantém o seu peso. Se você ingere mais energia do que você gasta, você aumenta o seu peso. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, bom, mas como que eu vou aumentar o meu gasto de energia? Atividade física é uma forma de você aumentar o seu gasto de energia. Mas você só vai conseguir reduzir peso se esse déficit calórico acontecer, independente da estratégia. Então é muito comum que as pessoas falam, qual estratégia que eu tenho que seguir? Tem que fazer o jejum? Tem que fazer uma dieta X, uma dieta específica, uma dieta... Eu falo, gente, todas as dietas que emagrecem, elas têm déficit calórico. Sem isso, você não vai conseguir reduzir peso. Perfeito. E eu falo muito, Thalita, complementando você. O pessoal fala, low carb é que funciona. Para low carb só funciona se ela tiver déficit calórico. Porque senão ela não vai resolver. Então, aquela história de eu vou cortar o carboidrato e vou comer só carne, e aí eu vou poder comer à vontade, vai lá, mas você não vai ter resultado. Então, é importante a gente entender que o nosso corpo, ele funciona. Eu falo que a moeda do nosso organismo, assim como no Brasil é o real, a nossa moeda de troca, ela é a glicose. Então, a gente precisa também do carboidrato. E foi algo que eu entendi, que eu vim da educação física, especialista em nutrição esportiva, e na faculdade de nutrição, eu ressignifiquei meu medo de carboidrato. Porque eu tinha muito medo de carboidrato. Eu falei, de carboidrato vai me engordar. E não funciona assim. E aí, além do que a Thalita falou, é a persistência e manter a frequência. Porque muitas vezes, é o que eu falei, a pessoa transita da falta excessiva para depois um excesso. Muitas vezes ela não come nada durante a semana, tendo um déficit calórico muito grande, e come muito no fim de semana. E eu falo aqui no consultório, o nosso corpo ele funciona igual uma empresa. Se a sua empresa ficou muito no vermelho a semana inteira, um extra que chegar no fim de semana, ele vai guardar, ele vai armazenar. Então é uma questão matemática, mas também metabólica. E quando a gente tem um déficit calórico muito alto, e daí a gente está falando de quê? De equilíbrio. Não é sair cortando tudo, comendo pouco, fazendo jejum muitas horas e muitas horas, que vai fazer você emagrecer mais rápido. E não é sobre comer pouco, né? É comer bem, igual o Márcio falou. Gente, eu tava comendo muito mais, porque quando você come os alimentos, os nutrientes que você precisa, que são alimentos ricos em nutrientes, em baixa densidade energética, né? Você vai conseguir esse resultado ficando muito saciado. Comendo muito bem ao longo do dia. Mas aí é essa questão. A pessoa que quer emagrecer rápido, ela fala, eu vou ter um déficit calórico, vou ter um déficit calórico muito alto, porque eu emagreço mais rápido. Se for seguir só uma matemática, funcionaria dessa forma. Trabalhei uma época no spa, aqui em Uberlândia, chamado Spa Equilíbrio. Era um hotel spa. As pessoas se hospedavam para emagrecer. Na época, eu era educadora física do spa. Eles comiam 1/4 de banana. 1/4 de banana na ceia. Que é na ceia e na colação, que é aquele entre café da manhã e almoço. Sabe qual era o ritmo de atividade desse spa? Caminhada às 8, ginástica às 9, hidroginástica às 10. À tarde,
de 2 horas de ginástica, 3 horas mais ginástica e 4 horas mais hidroginástica. Então, a gente tinha que ficar com eles ali 6 horas, tocava um sino, eles precisavam estar presentes, tinham lista de presença, comiam extremamente pouco, perdiam muito peso. Numa semana, 5 quilos. Um pouco de desidratação, eu também acredito. Dava 2 semanas, eles paravam de perder peso. Estagnavam. Muitas vezes fazendo a mesma coisa, comendo a mesma coisa, o mesmo ritmo de exercício, não perdiam mais peso. Sabe o que a nutricionista da época falava para eles? Vai no rodízio. Eles iam no rodízio e voltavam na segunda-feira 2 quilos mais magros. Então, o nosso corpo, ele precisa de um estímulo de equilíbrio. Não adianta eu falar, eu quero perder peso muito rápido. Se você quer perder 10 quilos, é igual a Thalita falou, começa hoje. Começa agora, né? Na hora que eu abri os comentários aqui, teve 2 perguntas que o pessoal fez, eu anotei aqui, aí eu fechei os comentários, eu vou jogar essas 2 perguntas para vocês, tá? Uma delas, a Thaís, ela entrou nesse assunto, que foi sobre o relacionamento, né? Que às vezes a pessoa está infeliz no casamento. Aí alguém falou assim, olha, eu anotei rapidamente, não consegui anotar do mesmo jeito que a pessoa colocou, mas ela fala sobre os casamentos tóxicos. Hoje em dia tem tantos casamentos tóxicos que às vezes as pessoas não conseguem focar no objetivo final e tal, por causa dos estímulos emocionais de injustiça dentro desse casamento. Me fala um pouquinho sobre o que vocês têm ouvido no consultório sobre isso e que acaba refletindo nos hábitos alimentares. Então, muitas vezes a falta realmente, né, de compreensão do parceiro, uma percepção às vezes da própria pessoa acerca do outro. Teve uma paciente que eu atendi que a gente pegou muito forte nisso. Toda roupa que ela colocava, ele falava que ela não estava bem. Você não está bem. Troca de roupa. Está muito apertada. Está muito justa. E isso incomodando ela ao ponto de que ele, de certa forma, chamava ela de gorda e ela comia mais. Por quê? Porque a frustração, né, de pensar, meu marido não me ama. E aí vem um monte de pensamentos na cabeça e ela comia mais por conta desse sentimento, né? De falta de amor mesmo. E foi bom porque eu falei para ela, você fala para ele como você se sente? Ela disse, não, eu falo para ele como você se sente. No segundo mês ela chegou uma pessoa renovada. Por quê? Ele não sabia que o que ele falava machucava ela. E aí eles conseguiram ter um relacionamento muito melhor depois disso. Só com uma indicação, né? Que eu falei para ela, conversa com ele. Fala como você se sente quando ele faz isso com você. E foi muito bom. Foi muito bom. Isso ativou ela de uma forma muito positiva. Ele parou com esse tipo de ação. Então, ele mudou essa tratativa com ela. E isso fez com que ela tivesse mais força para fazer exercícios, para fazer dieta e teve resultados. E Thaís, às vezes é só uma conversa, né? Porque a gente acha que a outra parte, ela está premeditando, que a outra parte desenhou maquiavelicamente tudo que ela está fazendo contra a gente. Na verdade, não. Ela só está repetindo o que ela viu acontecer quando ela era criança. E quando você conversa de forma simples, a pessoa fala, tá bom, deixa comigo. Eu, tipo, não sabia que isso te machucava. Olha só o quanto que uma conversa pode resolver, né? Thalita, sobre isso, sobre essa questão dos estímulos no relacionamento tóxico que interferem na alimentação. Fala um pouquinho pra gente. A minha internet deu uma travada aqui, eu perdi uma parte, mas vamos lá. Olha só, o que eu percebo? Que é muito comum no consultório, né? As pessoas geralmente, elas têm muita dificuldade em alcançar resultados e elas muitas das vezes culpam o parceiro. Isso é muito comum. Ah, eu não consigo porque quando chega final de semana, meu marido quer pedir iFood ou meu marido quer fazer algo mais gorduroso, enfim. Então, uma das coisas que eu trabalho muito é essa questão da autorresponsabilidade. Porque independente do meio ali em que você esteja, né, ou dos comportamentos do outro, é importante que você se atente ao seu comportamento e à sua responsabilidade naquela ação. E tem algo que faz toda a diferença. As pessoas falam, bom, eu comecei a fazer, mesmo que eu estava ali andando contramão a toda a rotina da minha casa. E o que acontece? Muito em breve, a casa inteira está fazendo
tendo aquele mesmo comportamento, né? Está se alimentando muito melhor. Então, muitas das vezes falta um posicionamento daquela pessoa que está ali no consultório. Eu não digo só da mulher, né? Às vezes é o próprio homem que está ali, enfim, ou um filho que está ali na consulta. Então, às vezes falta, primeiro, a questão da autorresponsabilidade e do posicionamento em relação a esse processo, ao que é importante para você. Porque uma das coisas que eu trabalho também é o que faz sentido para você, né? No nosso mural dos sonhos, por exemplo, tem coisas que faz sentido para mim que não faz sentido nenhum para o outro. E se não faz sentido para o outro, ele não vai mover uma palha e gerar uma mudança em relação àquilo. Perfeito. Então, o que faz sentido para você, você tem que se posicionar. Então, tem pessoas que ficam uma vida inteira dizendo que não conseguem ter resultado por conta do marido, por conta do filho, por conta da rotina de casa. Eu tenho pacientes que falam, mas eu faço fritura, porque o meu marido só come se for fritura, ele não gosta. E o nosso paladar, ele adapta. Então, vamos fazer preparações diferentes, né? Criar uma rotina diferente. Você consegue mudar a rotina da sua casa através da sua mudança de comportamento. Uau. Eu acredito nisso porque eu vivencio isso dentro da minha prática clínica. Uau! Deixa eu fazer aqui, aproveitando que você falou sobre isso que faz sentido, aí vem uma outra pergunta, tá? Bom, como manter o foco no comportamento alimentar e não no resultado? Mas antes de vocês duas responderem isso, eu vou abrir aqui os comentários e quero que você, que é de Uberlândia, escreva aqui nos comentários. Se você é de Uberlândia, escreva Uberlândia. Só você que é de Uberlândia, tá? Você que não é de Uberlândia, não precisa escrever nada nos comentários quando eu ativar os comentários. E aí, Thaís? Thaís, a gente já pode começar a falar sobre essa questão de como manter o foco no comportamento e não no resultado. E depois a Thalita fala também. É preciso ter prazer, né? Então, trazer alimentos que realmente façam sentido para essa pessoa, horários, ajustar os horários, porque as pessoas elas encontram muitas desculpas. Porque eu não tenho tempo para cozinhar, porque eu não tenho tempo para isso, porque não dá para comer porque eu estou ali no meu trabalho. Então, trazer praticidade, que é o primordial, praticidade. Então, o que fica fácil de você fazer, o que fica fácil de levar, o que fica fácil de comer. Eu tenho uma paciente que ela é médica, ela faz plantões, mas o que fica fácil de pôr no seu bolso? Aí a gente definiu umas castanhas e frutas secas. Eu falei, então vai ser isso aí, seu lanche. Porque é o que dá para fazer. Então, trazer uma praticidade e sempre rompendo essas objeções, né? E trazer coisas saborosas. Então, não, eu gosto de comer mais sal, mais coisas salgadas. Então, o que dá para a gente fazer que seja salgado, que dá para levar, que é prático? Por quê? Se ficar difícil e não for saboroso, prazeroso, o processo fica difícil demais. E aí, qualquer resultado não vai valer a pena. Mesmo que ela emagreça. Eu tenho pacientes que emagrecem 10 quilos e voltam um ano depois. Ganhou 11. E mesmo a gente fazendo esse processo. Então, é um trabalho realmente de... Eu falo que é tratamento, né? A consulta nutricional, ela é tratamento. Uau. As pessoas pensam, não, uma consulta vai resolver minha vida. Não, 3 consultas resolvem minha vida. Tem que mexer com toda essa estrutura mesmo, né? Comportamental, alimentar e emocional. Perfeito. Você trouxe duas coisas que eu já anotei aqui, que no final eu quero fazer um resumo para todo mundo, como se fosse uma tarefa também, tá? Porque a pergunta é, viu, Thalita? Como manter o foco no comportamento e não no resultado? Aí já tem duas coisas que a Thaís me falou aqui que eu achei fantásticas, eu vou juntar com as que você vai me falar e vou desenvolver uma tarefa para todo mundo que está assistindo. Agora é o seguinte, tem gente perguntando aqui, como ser atendido pela Thaís, como ser atendido pela Thalita? Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Nós estamos em 2024. Clica aqui em cima, tem uma setinha, você vai ver o nome da Thaís e o nome da Thalita. Clique em seguir. Quando a live terminar, entra no Instagram e vê se tem lá contato, direct, mensagem. Entre em contato com elas. E aí você, sim, vai ser atendido por elas, se, claro, tiver espaço na agenda delas. Eu só posso te dizer o seguinte, honre a formação de um nutricionista, porque a gente acha que a gente sabe comer direito, mas não sabe não. A gente aprendeu com a mamãe comer gostoso, mas não sabe se aprendeu a comer direito. Então, é outra história, tá? Eu acho que vale a pena demais você honrar a vida de gente que passou anos e anos na faculdade aprendendo sobre exclusivamente alimentação. E a gente não passou nenhum dia da nossa vida na escola aprendendo sobre alimentação. Então, vale a pena você contratar
A Thaís ou a Thalita, clica aqui em cima. Outra coisa, quem é de Uberlândia, fica até o final. Se você não ficar até o final, você vai se arrepender. Thalita, como manter o foco no comportamento e não no resultado? E o nosso objetivo é ensinar a comer gostoso e direito, né? Você falou de comer gostoso, tem que ser os dois. Duas coisas que eu acredito que vão contribuir aí com essa questão. Primeira coisa, uma ação repetida às vezes se torna um hábito, né? Então, quando o Márcio disse que retirou o açúcar por um tempo, hoje em dia descobriu que gosta mesmo do gosto do café. É comum os pacientes às vezes falarem assim, nossa, eu tirei o açúcar, descobri que eu odeio o gosto de café. E que eu gostava mesmo era daquele açúcar que eu ingeria ao longo do dia, que inclusive é uma fonte de energia, né? Então, um soninho ali depois do almoço, por exemplo, não é só a cafeína, tem a questão da glicose, né, que vai dando energia ao longo do dia. Então, uma ação repetida às vezes se torna um hábito. Primeira coisa é tirar o peso de que esse hábito ele precisa acontecer igual acontece para todo mundo. É muito comum as pessoas falarem, o tal dos 21 dias. Quem nunca, né? Projeto de 21 dias, projeto de... O que acontece? As pessoas colocaram isso nas cabeças umas das outras, né? A respeito desses 21 dias. E, na verdade, quanto tempo você leva para introduzir um novo hábito na sua vida? Depende. Depende do quanto você está disposto, né, a manter aquele hábito, do quanto aquilo faz diferença significativa para você. Talvez para um reduzir o açúcar do café, ok, faz diferença nenhuma na minha vida. Mas para o outro isso já faz muita diferença. Talvez para um reduzir bebida alcoólica, ok, para o outro ficar sem bebida faz muita diferença. Então, não existe essa regra, né, esse padrão de 21 dias. E tem um estudo que fala que você pode demorar anos para você introduzir um novo hábito. Isso depende muito da frequência que você repete, né, esse novo hábito. Então, a primeira coisa é se libertar disso. Eu fiz um projeto lá de tantos dias com um profissional e não consegui ter resultado. Esse profissional não é bom. Por quê? Porque, na verdade, você precisa de mais tempo, ou você precisa de mudar uma estratégia para que aquilo funcione para você. O que funciona para o vizinho, para a amiga, nem sempre vai funcionar para você. E a outra coisa muito importante, celebrar cada resultado alcançado. Se você foca só nos 30 quilos que você quer reduzir, vai se tornar um peso tão grande. Às vezes você já reduziu 15, mas você ainda está assim, mas eu não cheguei nos 30. Você ainda está insatisfeito. É importante você celebrar cada resultado, cada pequeno passo. Para você subir uma escada de 200 degraus, se você não subir de um por um, você não vai chegar lá em cima, né? Então é importante celebrar cada resultado. Quando você celebra, e isso o Márcio pode falar melhor que nós todas aqui sobre essa parte da inteligência emocional, você manda informação para o seu cérebro de que está valendo a pena. É comum o paciente chegar, às vezes, no consultório, faz uma avaliação física, encontra um resultado, uma roupa que está servindo e fala, mas ainda não é o suficiente. Ou eu não fiz mais que a minha obrigação. Peraí, se você teve um pequeno resultado, é esse pequeno resultado que no todo vai contribuir com o seu grande resultado. Então é importante celebrar cada conquista. Se você celebra cada conquista, o seu processo, ele vai ficando, você consegue sustentar. Se você não celebra, fica muito pesado. Você vai focar só nos 30 quilos e aí a gente tem que fracionar esses 30 quilos, né, em metas menores, criar micrometas, né, traçar metas pequenas ao longo de 15 dias, ao longo de 30 dias. Se você focar só em 6 meses, se você focar só nos 30 quilos, chega uma hora que você se cansa. Agora, se você celebra cada conquista e não coloca na sua cabeça que não fez mais que obrigação, porque não é fácil, não é simples. Se fosse fácil, você pegava só a receita lá da internet, a dieta da internet, conseguiria ter resultado. Por que mesmo com profissionais, às vezes mesmo com medicações, as pessoas não conseguem ter resultado? Porque a mudança está aqui. Então, celebre cada resultado para você conseguir alcançar o seu resultado maior e chegar a falar, não, realmente está valendo a pena esse processo. Eu vou me despedir da Thaís e da Thalita daqui a pouquinho e quando elas saírem eu vou apresentar um resumo dessa última tarefa que elas deram e eu vou transformar tudo numa única tarefa do ponto de vista emocional. Bom, agora eu vou para a tarefa, tá, gente? Lembra da tarefa? Que eu disse que vocês poderiam fazer no final, que eu ia pegar o conteúdo das duas, tanto da Thalita quanto da Thaís. Você quer manter foco no comportamento alimentar e não no resultado? Seja prático. Desenvolva junto com o seu nutricionista, com a sua nutricionista, uma dieta que seja simples. Por que simples? Porque vai exigir de você recursos que você já tem.
Aí a Thaís, ela deu um exemplo bem interessante, que ela tinha uma paciente, parece que era médica, que, eu não sei, o que que eu levo? Aí a Thaís perguntou, mas o que que você pode levar no bolso? Levar castanhas. Pronto. Fez uma dieta onde tinha dentro da dieta, lógico, não é só colocar castanha na sua dieta, né, gente? Tinha dentro da dieta desenvolvida pela nutricionista castanhas para ela levar no bolso para o ambiente médico dela. Tem que ser prático, fácil de fazer, fácil de levar. Porque se você faz uma dieta que é tão difícil de preparar aquilo, cansa, desanima, gasta muita energia, você acaba desistindo. Tem que ser prazeroso. Então coloque na dieta, com o auxílio de um nutricionista, alimentos que geram prazer alimentar para você. Aí vem uma dica da Thalita, que mesmo que não seja prazeroso, repita, até que seja hábito. A repetição gera hábito. Porém, elimine de você aquilo que é a maior fonte de infelicidade do ser humano, que é a capacidade dele de fazer o quê? Comparações. A comparação é a maior fonte de infelicidade que há no ser humano. Não compare um hábito que foi desenvolvido por um colega seu, um amigo seu, porque ele repetiu aquele hábito alimentar em 21 dias. Repita quantas vezes forem necessárias, até que seja hábito, porque cada pessoa reage emocionalmente à repetição de um jeito diferente. 21 dias é uma regra, mas tem exceções. Tem gente que precisa de um pouco mais de dias de repetição. Repita. Até que seja hábito, consequentemente prazeroso, porque muda o quê? O paladar. Outra coisa importante que foi colocada aqui pela Thalita é que celebre os seus resultados, até mesmo os pequenos resultados. O nosso cérebro emocional, ele só reconhece como vitória a vitória que foi celebrada. Se você não celebrar uma vitória, mesmo que ela seja pequena ou grande, ela não será reconhecida como vitória. E qual é a importância de uma vitória? Quando você está diante de um desafio, o seu cérebro olha para ele e vai ao passado. Quem diz isso não sou eu, a neurocientista chamada Lisa Feldman. E o seu cérebro vai ao passado buscar histórias semelhantes para encontrar nas histórias do passado uma vitória. Para dar a você a legitimidade de vencer o desafio da fase seguinte. Mas eu não tenho lembranças de vitória, não necessariamente porque eu não venci, talvez porque eu não celebrei. Celebre todas as suas vitórias. Então vamos fazer um resumo das tarefas. Uma dieta prática, que é fácil de fazer e fácil de levar para os lugares onde você vai, que com a repetição te dê prazer, e a repetição gera hábito, e o hábito é exercer uma ação sem tanto esforço cerebral, e celebre suas vitórias, até mesmo as pequenas vitórias. Eu sou o Márcio Michele, eu sou amante radical de pessoas, eu estive na live de hoje junto com outras duas amantes radicais de pessoas e que têm a especialidade da nutrição na sua expertise, a Thaís e a Thalita, e juntos, no dia de domingo, nós tentamos trazer para você um conteúdo que pode mudar a sua vida. E você sai daqui com uma tarefa.